Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT e essa é a nossa última aula do volume 2. Aula de número 68. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos continuar aí o assunto de fontes sonoras, só que agora vamos falar aí dos tubos abertos e fechados e vamos terminar aí com o efeito Doppler. E finalmente também resolver os problemas aí do nosso material e mais duas questões extras. Então, sem mais delongas, vamos começar! Então vamos lá, vamos continuar aí o nosso assunto sobre fontes sonoras, dessa vez tubos sonoros, começar aí com os tubos abertos. Nos instrumentos de sopro, a coluna de ar no interior de um tubo é colocada a oscilar pelas turbulências criadas por uma palheta na embocadura do instrumento. As ondas são refletidas nas extremidades do tubo e ondas estacionárias podem ser estabelecidas na coluna de ar que preenche esse tubo. Bom, nós temos aí uma figura que vai representar o que nós vamos comentar a respeito dos tubos abertos. Em um tubo aberto, as ondas apresentam um ventre na embocadura e um ventre na extremidade aberta. Então, essa figura aí mostra três harmônicos. Vamos observar o que está acontecendo aqui. Olha só, aqui nós temos um ventre e a distância entre um ventre e um nó vale 1/4 de comprimento de onda. Tá certo? Essa outra distância aqui, mais 1/4. De tal forma que L, que é o comprimento do tubo, é igual a meio comprimento de onda. 1/4 mais 1/4, não é verdade? Então, na verdade, aqui esse comprimento de onda vale 2L. Olha só o segundo harmônico. Bom, nós temos aqui 1/4 mais meio mais 1/4. Ou seja, na verdade, aqui nós temos um comprimento de onda, não é verdade? 1/4 mais 1/4, meio, mais meio, 1. Então, aqui nós temos um comprimento de onda. Então, lambda igual a L. Então, aqui lambda igual a 2L, aqui lambda igual a L. E vamos para o terceiro harmônico. Olha só, 1/4 mais meio, mais 1/4. Então, nós temos aqui um comprimento de onda. Olha só, um comprimento de onda mais meio. Então, um comprimento de onda mais meio dá 3 meios, não é verdade? Então, aí, 3 meios de lambda igual a L. E assim por diante. Então, nós podemos escrever, utilizando a equação da ondulatória, equação fundamental, V igual a lambda vezes F. Então, nós podemos encontrar o F em termos de V e lambda, tá? Já aqui substituindo lambda por L, ou os múltiplos de L. Como é o primeiro caso aqui, olha, nós temos meio comprimento de onda igual a L. Não é verdade? Então, meio comprimento de onda igual a L, então lambda é igual a 2L. Tá certo? Vai dar o primeiro harmônico. Se você colocar aqui o N igual a 1, você vai ter V sobre 2L. E aí você pode escrever os demais harmônicos em termos aqui, olha, do primeiro harmônico. O que nós podemos observar aqui nos tubos abertos é que nós vamos ter todos os harmônicos presentes. Ok? E o caso aí dos tubos fechados, como é que funciona? Bom, pegar aí uma figura que vai nos auxiliar, os tubos fechados, né? Observar o que está acontecendo nos tubos fechados. As ondas apresentam um ventre na embocadura e um nó na extremidade fechada. Então, nós podemos observar aí nessa figura, olha, nas três figuras, que ele produz harmônicos de frequências ímpares. Como assim? Vamos ver? Olha só. Então, nós temos aqui um ventre, não é verdade? E aqui um nó. Então, aqui nós temos 1/4 de comprimento de onda, não é verdade? E aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho 1/4 de comprimento de onda mais meio comprimento de onda. Então, eu tenho 1/4 mais meio, isso aqui vai me dar quanto? 3/4. Tá? E assim por diante. Então, também, utilizando a equação da ondulatória, aquela equação fundamental, V igual a lambda F, eu posso isolar o F e encontrar aqui os harmônicos, né? A frequência que vai me dar os harmônicos aí para o tubo fechado. Então, aí 2N menos 1, que é um número ímpar, vezes V sobre 4L. Também podemos escrever aqui em termos do primeiro harmônico. Olha só, quem é o primeiro harmônico? Eu tenho aqui 1/4 de comprimento de onda, tá certo? Então, o 1/4 de comprimento de onda,
o lambda vale 4L. Então, isolando o V, como o lambda é 4L, eu vou ter V sobre 4L, esse é o primeiro harmônico. E aí eu tenho 2N menos 1 em cima do primeiro harmônico. Tá certo? Então, nós temos aí as situações de ondas sonoras criadas em tubo aberto e também em tubo fechado. Ok? Para concluir o nosso assunto, vamos falar aí do efeito Doppler. Olha só, temos aí a relação da frequência observada em termos da frequência da fonte quando há movimento relativo, seja de afastamento ou aproximação entre uma fonte sonora e um observador. Tá certo? Então, nós temos aí essa relação. Bom, aqui nós temos V, a velocidade da onda, muitas vezes relacionada ao som. Então, velocidade da onda, velocidade do som. VF é a velocidade da fonte. VO é a velocidade do observador. FF é a frequência real emitida pela fonte e o FO é a frequência percebida pelo observador. Vou pegar aqui uma figura que vai representar o que nós vamos falar em termos de sinais que nós vamos adotar aqui em cima para a relação do efeito Doppler. Tá? Então, nós temos aí um observador e a fonte. Repare que nós colocamos aí o nosso referencial de espaço positivo para a direita. Tá certo? Bom, então nós temos o seguinte. A velocidade do observador ela vai ser positiva quando ele se aproxima da fonte, negativa quando ele se afasta da fonte. Já a velocidade da fonte vai ser positiva quando ela se afasta do observador e negativa quando ela se aproxima do observador. Tá certo? Dessa vez a gente tem aquele efeito, né, de mudança na frequência. Tá? Mudança na altura, por que não dizer assim? Porque nós temos mudança na frequência. Tá certo? Então vamos lá, vamos trabalhar. Vamos pegar o nosso material na página 121, a questão de número 19. Espero que você tenha feito aí uma leitura bem atenciosa do enunciado. Então vamos lá, vamos para a solução. Então, no caso aí, nós vamos trabalhar com o efeito Doppler, tá certo? Ele quer a razão entre a maior e a menor frequência, ok? Pegamos já aí a velocidade do som no ar em termos aí de metros por segundo. Então, 340 metros por segundo, conforme foi colocado no enunciado. E aí, olha só, o observador ele está em repouso, por exemplo, com relação ao solo, ok? E a fonte é que se movimenta, tá? Então, achar a maior ou menor frequência em termos aí de somar e subtrair a velocidade, tá certo? Só que nós temos uma fonte executando um MCU, de tal forma que a sua velocidade é igual a ômega-r, ok? Então, tá aí, olha. Pegando os dados que foram colocados no enunciado, nós temos aí para a menor frequência observada, né, percebida pelo observador, vai ser igual à frequência da fonte multiplicado, né, 340 sobre 350, ok? Agora, a maior frequência, 340 sobre 330, tá? Nas mesmas situações, é aquela situação. A fonte aí é se afastando e se aproximando, ok? Então, a razão entre a menor e a maior frequência vai ser dada aí por 33 sobre 35, o que me dá como alternativa correta letra A. É uma questão bem simples, essa questão aí da escola naval, né? Então vamos lá, vamos para a nossa questão extra. Prepare aí o seu caderno. FUVEST. O músico sopra a extremidade aberta de um tubo de 25 centímetros de comprimento, fechado na outra extremidade, emitindo um som na frequência de 1.700 Hz. A velocidade do som no ar, nas condições do experimento, é de 340 metros por segundo. Dos diagramas abaixo, aquele que melhor representa a amplitude de deslocamento da onda sonora estacionária excitada no tubo pelo sopro do músico é... Tá aí as alternativas que foram colocadas no enunciado. Pause o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e procure fazer essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, anotado a questão. Então vamos lá, vamos para a solução. Tubo fechado, não é verdade? Estão lembrados da relação? Então olha só. Aqui eu escrevo em termos de 2n menos 1, que é um número ímpar, tá? Então aqui eu já vou fazer o seguinte, né? 2n menos 1, que multiplica V sobre 4L, propriedade aí do tubo fechado. Como eu já sei que isso daqui tem que ser um número ímpar, então eu vou substituir toda essa expressão aqui por i, tá? Na minha variável i, já sabendo que o i tem que ser igual a 1, 3, 5 e assim por diante. Lembro, tubo fechado, ok? Bom, foi dada a frequência desse harmônico, 1.700. Isso aqui vai ser igual a I, substituir isso aqui por I, não é verdade?
que multiplica a velocidade, que vale 340 sobre 4 vezes L, em que o L aí vale 0,25 metros, tá? Tomar cuidado aí com a unidade, ok? Bom, efetuando os cálculos, eu encontrei aí o I valendo 5. 5 o quê, gente? 5, 1/4 de comprimento de onda, tá certo? Vamos ver aí as alternativas que nós temos. Olha só, essa primeira aqui, por exemplo, eu tenho 1/4 mais 1/4 mais 1/4. Tenho 3/4. Não é verdade? Essa outra aqui eu tenho 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. 4 vezes 1/4. Ou seja, 1 comprimento de onda. Não é o caso. Então, se você analisar aqui as alternativas, aqui, por exemplo, é que se adequa mais. Até porque eu vou ter aqui nó e não ventre. Também nó e não ventre. Aqui tudo bem, é o nó. Mas aqui já passou de 5, 1/4, não é isso? Então, aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui o ventre. Certinho, então a alternativa correta, letra E. Tá certo? Aí é uma questão da FUVEST, bem interessante, para você não se confundir aí. Fique esperto no harmônico em que ele se refere. Tá certo? Tubo fechado, então você só vai ter harmônicos ímpares. Então vamos lá, vamos para a nossa última questão extra. Ita! O tubo mais curto de um órgão típico de tubos tem um comprimento de aproximadamente 7 centímetros. Qual é o harmônico mais alto na faixa audível, considerada como estando entre 20 Hz e 20.000 Hz, de um tubo deste comprimento aberto nas duas extremidades? Velocidade do som, 340 metros por segundo. Pausa o vídeo, anote esse enunciado no seu caderno e procure fazer essa questão. Bom, espero que você tenha pausado o vídeo, então vamos lá, vamos para a solução. Ele falou tubo aberto, não é verdade? Então você já sabe que as frequências aí são dadas por NV sobre 2L para o tubo aberto, ok? Bom, a altura máxima aí para ser audível, 20.000 Hz. Então esse harmônico não pode passar de 20 vezes 10 à terceira. Temos a velocidade do som valendo 340 metros por segundo e temos aí o comprimento valendo 7 centímetros. Então, eu vou ter 14 centímetros vezes 2, claro, por isso eu tenho 0,14, ok? Então, eu encontrei esse harmônico aí menor do que 8,24, ou seja, N tem que ser igual a 8, ou seja, o oitavo harmônico, ok? Questão bem simples essa, não tem segredo. Bom, terminamos por aqui e terminamos também o volume 2. Nossa próxima aula, então, nós já vamos começar o volume 3, a parte de eletricidade e magnetismo. Gostou das aulas? Então dá o seu joinha, compartilhe com os colegas. Não é inscrito no canal? Então se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Te vejo na próxima aula. Até lá!